Professor Almir, é uma alegria muito grande podermos estar hoje no Dia do Economista, com o Momento OEB, FIA, Procede, iniciando as atividades para este segundo semestre de 2024. Temos que lamentar, né, o falecimento do nosso querido professor Antônio Delfim Neto, presidente do Conselho Superior da Ordem dos Economistas do Brasil durante décadas, digamos assim, grande amigo, grande companheiro, de convivência muito longa minha com o professor, desde os tempos que ele voltou da França e foi para a FEA, na qualidade de chefe de departamento do Departamento de Economia da FEA USP. Então, é com muita tristeza, mas, por outro lado, temos que superar esses momentos. E tenho certeza que o professor, onde o mestre, onde ele estiver, ele está muito contente, porque nós, aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, continuamos discutindo temas relevantes de economia, de inovações, e que certamente são muito úteis para todos nós e para a sociedade de maneira geral. Então, professor Almir, é uma satisfação. Já conversei em off com nosso querido professor Aquiles Nascimento, um jovem que você disse que é nativo. Aí eu te perguntei, mas nativo, o que significa a palavra nativo? Aí você me disse, é que ele já nasceu com essas questões, essas questões de inovações, de inteligência artificial, já nasceu. Desde pequenininho já estava trabalhando, digamos assim, com essas novas metodologias. Então, é um prazer enorme tê-lo conosco, professor Aquiles. Nesse momento, OIB, FIA, Procede, que é coordenado pelo professor Almir. E, dando sequência, professor Almir, faça um breve currículo do professor Aquiles. Maravilha, professor Manolo, muito obrigado. Queria registrar, antes de fazer a leitura do currículo do professor Aquiles, registrar a presença do nosso nobre vice-presidente também, professor José Dutra Vieira Sobrinho, que está conectado desde Brotas, né, professor Dutra, e o professor Adelino de Bortoli Neto, colega da FE, e vice-presidente, vice-coordenador aqui do Procede também. Muito bom, professor Adelino, está conosco, além das várias autoridades. O professor Aquiles, que ele inicialmente falou, gostaria de me chamar de professor, é muito jovem. Ah, professor Aquiles, muito prazer ter você conosco, o professor Aquiles Santana do Nascimento, é um professor que cursou engenharia de software na Universidade de Coimbra, tá certo? E com essa bem jovialidade, agora está terminando o seu curso também de administração e de economia numa universidade aqui em São Paulo. Empresário, bem jovem, empresário, empreendedor, fundou e mantém uma companhia de startup, não é? Tokenização NFB. O que é NFB mesmo, professor? Seria Non-Fungible Brasil. Ah, muito bem. Vende tokens não fungíveis. Ah, muito bem. É palestrante e hoje nos brinda com essa palestra fabulosa, bem atual, tecnologia disruptiva, ou seja, o papel do blockchain e da inteligência artificial no mundo corporativo. Nada melhor e mais atual do que esse tema e ter um jovem para conduzi-lo. Muito obrigado, professor Aquiles, e a palavra e o microfone estão com você. Olá, boa tarde a todos. O prazer é todo meu de estar aqui podendo ministrar esse encontro, essa aula. Eu acho que vai ser bem proveitoso. Vou começar a compartilhar para a gente já dar início ao conhecimento que eu trouxe. Vamos lá. Hoje vamos falar então sobre blockchain e inteligência artificial e eu vou tentar trazer algumas aplicações atuais no mundo corporativo, né? Porque muito se fala dessas tecnologias, às vezes parece algo muito distante da forma teórica que as pessoas falam, mas só que já existem várias áreas que essas tecnologias já estão sendo aplicadas. A estrutura da aula. Os objetivos vão ser
entender o funcionamento básico de um blockchain, incluindo a estrutura descentralizada e a tecnologia de registro distribuído, que é basicamente o que uma blockchain faz. É a mais conhecida hoje em dia, eu acho que todo mundo já ouviu falar do Bitcoin, mas existem outras utilidades para uma blockchain que não só ter uma moeda ali ou lastrear uma moeda, né? Explorar os tipos de inteligência artificial e examinar implicações no mundo corporativo dessas duas tecnologias. A estrutura da aula também, para as duas partes, vão ser bem parecidas. Eu vou começar falando sobre o que é cada uma das tecnologias, como funciona cada uma das tecnologias, dar exemplos e aplicabilidades e mostrar algumas vantagens e desafios aí na aplicação dessas tecnologias para os próximos anos. Vamos começar com a blockchain. A blockchain, a definição dela, ela é um registro distribuído, ou seja, ao invés de você ter uma entidade centralizadora ali que vai guardar todos os registros, ela é distribuída entre todos os nós da rede. Nós podem ser pessoas ou instituições que decidem se conectar àquela rede para se tornar um validador daqueles registros ou transações, ou seja, qualquer pessoa no mundo, por exemplo, na rede do Bitcoin, pode conectar o seu computador e virar um validador ali. Você deixa seu computador trabalhando e ele vai virar um validador daquelas transações, operações. A primeira ideia de blockchain apareceu num paper chamado How to Timestamp a Digital Document. Isso, o que eles queriam resolver com isso? Era um problema de direitos autorais, fazer algum sistema que conseguisse colocar ali um carimbo de quando apareceu aquela ideia, aquele produto, e assim dar uma certa ideia de patente para aquele produto. Aquela pessoa é dona daquela ideia, daquele produto, e seria validado por várias pessoas, uma rede pública, onde todo mundo poderia ver quem foi a primeira pessoa a aparecer com aquela ideia, com aquele produto. E depois, a primeira blockchain que realmente foi aplicada foi a blockchain do Bitcoin, por isso que ele é tão conhecido. Dá para falar de Bitcoin muito tempo. Quem tiver um pouco mais de curiosidade, entrar no bitcoin.org, que é o site do Bitcoin. Lá tem o paper do Bitcoin, é bem pequeno, são as 8 páginas, dá para ler bem rápido. Como eu já disse, ela é uma tecnologia descentralizada e que garante imutabilidade dos dados, porque, como é o próprio nome, blockchain é uma cadeia de blocos. Cada bloco que é processado posteriormente depende do bloco anterior. Ele leva um pedaço do bloco. Vamos entender um pouquinho mais disso. Os blocos encadeados, assim que um bloco é formado, são jogadas as transações ali, informações, registros que as pessoas querem fazer. Os computadores validam esse tipo de forma descentralizada, né? E por meio de um consenso chegam se é válido ou não aquela transação. E assim eles registram, fecham esse bloco e criam uma sequência de caracteres que é referente àquele bloco. É como se fosse uma compactação do bloco que vai ser usado no bloco seguinte. Isso que garante esse link entre um bloco e outro. Então, o bloco hoje que está tendo lá do Bitcoin, eu acho que a cada 10 minutos, mais ou menos, você tem um bloco de Bitcoin, você consegue voltar até o bloco inicial, entendeu? E ver todos os registros, todas as transações de forma pública e fazer qualquer tipo de auditoria que você desejar. É, A descentralização é o conceito, como eu já disse, de uma instituição só não segurar aquela informação e essa informação está distribuída em vários nós. Então, você tem uma confiabilidade até maior, de certa forma, nas transações, nas validações, porque não é só uma instituição que está fazendo e, como é público, qualquer pessoa pode auditar aquelas transações, aqueles registros, né? E a criptografia é o que vem para garantir, né, uma segurança, né? Assim, se você tem um documento ali, ele vai ser seu. Se você tem uma posse dentro de uma blockchain, ela vai ser sua por causa da criptografia. Hoje em dia é usada uma criptografia assimétrica, que é bem parecida. Eu vou fazer um paralelo. É um pouco mais complexo, mas parece bastante com o Pix. O Pix, por exemplo, você tem ali uma chave que você passa para todo mundo, que as pessoas conseguem te passar, essa seria uma chave, e você tem uma chave do banco que você usa para entrar no banco, que você não pode passar para ninguém, porque senão vão conseguir entrar no seu banco, né? Então é mais ou menos assim que funciona uma blockchain. Você tem um endereço público que todo mundo consegue ver, e você tem ali a sua chave privada para você conseguir assinar transações e documentos, né? Como funciona as transações? Vamos dar uma ideia aqui de transação. Quando você quer, vamos supor que eu quero transacionar um dinheiro, uma pessoa A quer transacionar um dinheiro para uma pessoa B. Hoje em dia você vai no Pix, o Banco Central cuida de tudo isso e os bancos também, né? Eles pegam ali dentro da base de dados, vê se você tem saldo, tira do seu saldo e coloca no saldo de outra pessoa de forma centralizada, né? Uma, duas instituições que passam essa informação.
Já numa blockchain, uma pessoa vai solicitar uma transação, um registro. Essa transação ou registro vai ser distribuído em todos esses nós, esses computadores que estão ligados na rede. Os computadores, a rede ela já tem as regras próprias, né, para verificar saldo, para verificar se os contratos são viáveis em redes de contratos. E daí os próprios computadores automaticamente fazem essa validação, né? E daí eles replicam para todos os outros computadores na rede, e todos eles mantêm esse registro atualizado do que foi feito na rede até hoje, né? Então, como eu disse, você consegue chegar de hoje até lá no início, ver tudo o que aconteceu dentro dessas redes, quando é uma rede pública. Daqui a pouco eu entro mais a diferença de uma rede pública para uma rede privada. O Bitcoin é uma rede pública, por exemplo. E depois que esses computadores eles chegam num consenso, ou seja, 50% mais um falam que aquela transação é válida, os blocos são registrados e são guardados, criando um novo bloco para serem colocadas novas transações e registros ali dentro. Isso é importante entender porque isso garante uma confiabilidade muito grande, porque 50% da capacidade de processamento de uma rede é muita coisa. É muito difícil uma entidade, um país, uma pessoa ter esse poder na mão. Porque são milhões de computadores ligados, existem também empresas especializadas que têm galpões gigantes de processamento que ficam ligadas a essa rede. Eles gastam energia, então as redes geralmente dão alguma contrapartida para essas pessoas são chamadas de mineradores nas redes, e eles recebem um certo valor ali por cada transação que eles verificam, né? Agora, saindo dessa parte mais teórica, vamos ver onde é que a gente pode aplicar isso realmente hoje no mundo corporativo. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Um dos exemplos é o IBM Trust Food. O IBM Trust Food, ele é uma blockchain da IBM que eles estão em fase de implementação, eles querem implementar uma blockchain para ver toda a cadeia produtiva de um certo produto. Ou seja, vamos supor uma saca de soja, né? O produtor, ele estaria ligado à blockchain, entendeu? Então ele conseguiria colocar ali da onde foi tirada essa saca de soja, qual o tempo, qual os métodos que ele usou, herbicidas, agrotóxicos, tudo isso, colocar ali de informação no produto dele, falar qual que é aquele lote. Assim, a empresa de logística que vai fazer a movimentação desse produto também vai ter acesso e poder colocar ali as informações de onde foi pego esse alimento, para onde ele foi levado. As empresas de warehouse vão poder falar quanto tempo ficou estocado, onde ficou estocado, como ficou estocado. E no final, quando chegar lá no varejista e o consumidor comprar, a ideia é que você tenha alguma coisa parecida com um QR Code ali, a pessoa pega o celular com aquele QR Code, ela consegue visualizar toda essa cadeia produtiva do alimento dela e saber quais foram as técnicas usadas sobre o alimento dela, onde o alimento ficou. E isso facilita bastante também, por exemplo, numa época de contaminação. Se você tem a contaminação de um alimento, você consegue cruzar esses dados, ver onde foi o problema, se foi na warehouse, se foi no produtor, ver onde que teve esse problema e você poder tirar esses produtos do mercado, né? É, algumas Alguns dados que a própria IBM traz para falar sobre esse seu produto é que 52% dos consumidores dizem querer saber de onde seus alimentos vêm, que para eles isso é muito importante, né? 63% também diz que pagaria até mais pelo alimento que teria esse rastreio, né? E quase 100% dos consumidores se dizem aí que seriam mais fiéis a marcas que dessem esse tipo de informação para ele, né? Para ele poder fazer o consumo. Uma aplicação dentro de bancos hoje em dia. Eu trouxe um exemplo, tem várias já criptomoedas são usadas dentro de bancos para facilitar transações entre agentes institucionais. Aí aqui eu vou aproveitar para falar também um pouco de uma blockchain pública e uma blockchain privada. A blockchain pública, ela é aquela que qualquer pessoa pode se conectar, qualquer pessoa pode usar aquela blockchain, qualquer pessoa pode fazer uma auditoria naquela blockchain, como por exemplo a do Bitcoin. Já nessa do JP Morgan, é uma blockchain privada. Só os agentes institucionais conseguem acessar, conseguem fazer transações ali dentro. Isso é para facilitar transações overseas, deixar mais barato, menos burocrático. E isso aqui é uma notícia de 2022. Em 2022, a moeda já
rodava por dia mais de 1 bilhão em transações, né, de dólares. Isso facilita e diminui bastante gasto para esses agentes institucionais. Esse daqui é um dos que eu acho mais interessante. É ainda um projeto, o MedRec do MIT. Ele é um prontuário médico dentro de uma blockchain. Ou seja, todo o registro médico da pessoa poderia ficar guardado ali na blockchain e a pessoa é dona desses dados. Ela consegue dizer quem consegue escrever novas coisas ali. Ou seja, se ela entrou num hospital, ela pode dar o acesso daquele hospital, colocar ali tudo que foi feito nela enquanto ela estava naquele hospital, né? Então, uma próxima vez que ela for em outro hospital ou em outra clínica, se ela quiser, ela pode dar esse acesso e daí vão ter todas essas informações de registro médico da pessoa, basicamente ao longo da vida. O que hoje em dia a gente não tem. A gente vai no hospital, eles têm algumas informações porque a gente já foi ali, aí vai em outro hospital, ele não tem informação nenhuma da gente. Tem clínicas de laboratório que disponibilizam informação para o hospital, tem outras que você tem que pegar lá, levar lá. Então, assim, ter um registro médico onde facilita essa visualização é muito bom para os hospitais e para o próprio paciente, né, para conseguir ser mais efetivo nos problemas do próprio paciente. E além de garantir a privacidade com a criptografia, que hoje muitas vezes a gente não tem privacidade, nossos dados são vendidos, nossos dados são usados por muita gente que a gente não faz nem ideia, né? Agora vamos falar um pouquinho das vantagens e desafios da blockchain. É, As suas vantagens. A segurança aprimorada por causa da criptografia, como já foi falado, é algo extremamente funcional. Muitas pessoas falam assim, é, outra barreira de tecnologia que a gente está aí para passar, mas ainda falta alguns anos, pelo que eu vejo as pessoas falarem, que é a computação quântica. Se a computação quântica um dia chegar, ela também, as blockchains, várias delas já têm protocolos para serem implementados quando isso acontecer e continuar garantindo uma criptografia mais forte que não vai conseguir ser quebrada, mesmo com esse tipo de processamento. A eficiência operacional, você tira muitos intermediários do meio para fazer uma transação ou então para você validar um contrato. Existem blockchains onde você consegue escrever literalmente contratos, colocar cláusulas de C você deixa uma certa quantidade de fundos ali dentro daquele contrato também. Então, por exemplo, num contrato onde A precisa receber produto de B e depois será pago, então, dentro da própria blockchain, o A e o B registram que o B entregou o produto e automaticamente é feito o pagamento. E o B pode ver que aquele pagamento ali já está disponível e não ter essa assimetria de informação ali, ficar com medo de não receber, de fazer um serviço e não ser pago, né? A transparência, como eu falei, dentro de blockchains públicas, tudo é auditável. Existe um pseudo-anonimato hoje em dia. Dentro da blockchain, você não tem seu CPF, não tem seu nome. O que você vai ter ali é uma sequência de caracteres aleatórios, mas os próprios governos, com regulamentação, fazem com que as corretoras, né, peguem os seus dados. Então, quando você está dentro de uma corretora, quando você está ali com os seus ativos dentro de uma corretora, eles têm seus dados. Quando você tira da corretora para uma carteira própria, por exemplo, eles não sabem que aquela carteira é sua, mas sabem que foi você que fez aquela transação da corretora para a carteira. Então, hoje em dia já é um pseudo-anonimato. Alguns desafios que tem. A escalabilidade é um deles, um dos principais, porque ao invés de uma entidade mesmo ter aqueles dados, aquele dado é replicado várias vezes em vários computadores. Então é muita redundância, né? É muito dado repetido em vários computadores, isso gasta bastante espaço, de memória, além da energia que é gasta hoje em dia, porque existem alguns sistemas que funcionam por um protocolo que é chamado de prova de trabalho, que para provar que você fez aquela validação correta e que não foi um ser humano ali tentando colocar alguma coisa dentro, são contas, vem contas no meio com números primos gigantes e computadores também têm uma certa dificuldade para fazer contas com números primos, eles levam algum tempo para fazer contas com números primos, então gasta-se muita energia por causa disso, né? É, Regulação e conformidade, isso daí foi algo que eu experienciei, empreendendo nessa área, né? Muita coisa ainda não está descrita, muita coisa não está descrito que você pode, não pode fazer. Então, às vezes, pessoas tentando fazer projetos envolvendo blockchains acabam caindo no erro de estarem fazendo ali quase que um lançamento de uma ação, um IPO, e daí você bate em regras da CVM que você não pode bater. Então,
tem muita dificuldade ainda de saber o que se pode fazer, o que se não pode fazer, não é muito claro ainda. É uma área cinzenta. Agora vamos passar um pouquinho para a inteligência artificial, né? Inteligência artificial, eu acho que hoje em dia é o que mais se fala. Blockchain era o que era mais falado há uns 2, 3 anos atrás. Hoje em dia é inteligência artificial, todo mundo fala sobre inteligência artificial. Cada semana sai uma nova ferramenta de inteligência artificial. E eu achei interessante trazer a definição de uma inteligência artificial sobre o que é inteligência artificial. O ChatGPT é uma ferramenta absurda, tem muito recurso, você consegue fazer muita coisa, estudar, aprender, pegar respostas para coisa que você não sabe. Até diagnóstico, às vezes, eles conseguem dar, não é o mais preciso, mas você colocar ali alguma ideia do que você tem, ele vai conseguir te dar. Até coisa legal eles conseguem fazer também. Você precisa escrever alguma coisa ali, você é advogado, ele consegue passar ali um ofício para você. Então, eu quero até ler aqui para mostrar como ele consegue usar essa subjetividade até que humana, por exemplo, que eu pedi para ele escrever duas definições para inteligência artificial, explicando para uma criança e para um universitário. Para uma criança, ele coloca: a inteligência artificial é como o cérebro de um computador que pode aprender coisas novas e tomar decisões, como um robô que sabe conversar, jogar e ajudar as pessoas sem precisar de muita ajuda de ninguém. Isso daí é o que realmente você explicando para uma criança, a criança conseguiria entender. Quando você pede para ele explicar para o universitário, ele já vai um pouco mais técnico. Inteligência artificial, um campo da ciência e da computação, que desenvolve sistema capaz de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de padrões, aprendizado a partir de dados, processamento de linguagem natural e tomada de decisão. Esses sistemas utilizam algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais para melhorar seu desempenho ao longo do tempo, muitas vezes sem intervenção humana. Então aqui você já vê que ele usa termos mais técnicos que se você fosse tentar falar para uma criança, a criança não entenderia, né? É importante também entender IA forte e IA fraca. A IA fraca são todas as inteligências artificiais que a gente tem hoje em dia. Elas são, porque a IA forte é um conceito meio teórico, a gente ainda não chegou nela. A IA fraca ela é projetada para fazer uma determinada, uma determinada ação, um determinado trabalho específico. Como o ChatGPT, ele é um gerador de texto. Muito do ChatGPT é por probabilidade, ele vê qual que é a probabilidade daquilo ali estar certo, de qual ser a próxima palavra. Então, é isso que ele faz. E a IA forte seria aquela IA que a gente está acostumado a ver em filme. Não sei se alguém aqui já assistiu Eu, Robô, Homem de Ferro, viu aquelas inteligências artificiais que conseguem fazer tudo que um ser humano faz e consegue tomar decisão, ela tem até sentimento próprio. Isso daí é algo que a gente ainda não chegou ainda, é um conceito teórico, mas tem empresas que acham que é possível chegar lá. Agora vamos entrar um pouquinho como funciona a inteligência artificial, né? Existem algoritmos de aprendizado, são os conjuntos de regra que vão colocar ali para ela aprender a processar os dados. Os dados são como os combustíveis da inteligência artificial. Quanto mais dados e melhor qualidade desses dados você dá para a inteligência artificial, melhor ela vai ser treinada, melhor ela vai conseguir melhor ela vai conseguir chegar no objetivo que foi proposto, né? Os algoritmos de aprendizado têm vários tipos. Tem Deep Learning, eu acho que é um dos mais conhecidos, que é realmente pegar grande quantidade de dados. As redes neurais artificiais, elas são uma tentativa de réplica dos nossos neurônios. Dentro de inteligências artificiais, você tem ali neurônios programados que, entrando uma certa informação, ele vai avaliar e vai cruzar com outros neurônios também para ver qual que é a melhor resposta para aquele problema, para ver qual que é a melhor resposta para aquele padrão, conseguir definir um padrão. E o tipo de aprendizado, hoje em dia, tem dois, que é o supervisionado e o não supervisionado. O supervisionado, por exemplo, se você quiser fazer uma IA de detecção de imagem para decidir o que que é um cachorro e o que que é um gato. No modelo supervisionado, você vai passar um monte de fotos dele, vamos supor, 1 milhão de fotos de cachorro, 1 milhão de fotos de gato, e você vai dizer para a inteligência artificial todas essas fotos, o que são gatos e o que são cachorros, e daí ela vai aprender ali a partir do que você falou para ela. Outra forma também, que é o não supervisionado, você joga as mesmas imagens, mas sem dizer o que é um cachorro e o que é um gato, e você deixa a inteligência artificial tentar achar ali os padrões para depois poder definir o que que é um cachorro, o que que é um gato, o que que é o tipo A, o que que é o tipo B. Existem esses dois tipos de aprendizado. E assim, os dados e a categorização dos dados geralmente são as coisas mais importantes para uma IA, para o bom funcionamento delas. Uma aplicação da IA no mundo corporativo, né, não quero ficar só no teórico,
É a UiPath. Essa empresa é uma empresa que ela visa acabar com aqueles serviços chatos dentro de processos administrativos, aquele que a pessoa, por exemplo, aqui, a UiPath dentro da Uber, ela trabalha com os faturamentos. Eu vou passar um vídeo para poder dar uma olhada, para a gente poder ver também até o relato de C-levels da Uber, para eles poderem falar ali o que que eles sentiram. Mas, basicamente, todo aquele processo de faturamento, a Uber Freight é uma parte da Uber que faz fretes, né, para outras empresas, é um programa de entregas, então eles têm grandes quantidades de faturas, né, de faturas mesmo, de notas fiscais, e daí muitas vezes eles tinham que pegar aquelas notas fiscais, copiar, aí a pessoa ia lá e jogava a nota fiscal dentro do sistema deles para estar tudo em conformidade, além da legislação de vários países serem diferentes, né, e eles terem que sempre se adequar. A inteligência artificial da UiPath, ela entra para tirar esse trabalho, entendeu? A pessoa não precisa mais ir ali, escanear uma nota fiscal, não sei o quê, e jogar ela de novo no sistema. Ela escaneia, joga para a inteligência artificial e a inteligência artificial faz o resto. Agora, se me permitirem, eu vou colocar o vídeo aqui para a gente poder ver. Eu trouxe 3 vídeos de 2 minutos aqui, os outros 2 são em outro momento. This is the story of how a company that moves the world couldn't keep moving. Meet Uber. Maybe you've met. They move people, freight, and food, and a whole lot of it. Around 15 million individual rides a day all over the globe, along with around 500,000 trucks of freight and 81 million late-night cheeseburger deliveries. Except there was a problem with all that growth. They couldn't keep up because they were moving too fast. They needed a ride. Meet Chad and Saeed. Chad's the global head of intelligent automation, and Saeed is head of automation technology. We've started this process about 4 years ago. It's all about a route to scalability. We started with just one city. Now we're in 10,000 cities, spread across 72 countries. This journey doesn't happen unless we have the ability to grow at speed. Take something like invoicing for Uber Freight, where we once used automation for only about 20% of our customer base. Today, it's about 70%. You're talking about once manually intensive processes, literally millions of invoices getting input, scanned, and processed. We've all but eliminated errors and it helped increase customer satisfaction. Because Uber is global, it needed instant flexibility in regulatory environments. Automation also enabled them to track every safety protocol, so Uber could stay compliant. As Uber continues to grow, automation is helping them get there faster, streamlining complex workflows and coordinating global operations. In fact, Uber is projecting an anticipated savings of over $22 million over 3 years. The great world spins and never stops moving. How Uber moves more people, more freight, and all those late-night cheeseburgers will depend on its ability to move at the speed of life. Então isso aqui era só para mostrar realmente o próprio pessoal da Uber falando. Opa, desculpa. O próprio pessoal da Uber falando como foi a implementação disso, né? E ali mostra até que eles conseguiram reduzir custo em 22 milhões para os próximos 3 anos, né? Desde a implementação. Então, realmente mostra que esse tipo de automatização traz benefício para as empresas, facilita o trabalho de diversas pessoas e tira aquele trabalho burocrático de replicação, basicamente, né? E daí as pessoas podem trabalhar com coisas mais complexas e serem mais eficientes também. É, Inteligência artificial também é usada para recomendação de conteúdo. Eu acho que isso aqui tá. Todo mundo já teve contato com isso aqui, pode não saber que são inteligências artificiais que fazem isso, mas são. Quando você está ali assistindo um filme na Netflix e logo depois de você assistir os 3, 4 primeiros filmes ali na Netflix, você começa a ver que ela começa a te recomendar filmes que realmente são do seu gosto. No YouTube é muito difícil hoje em dia você entrar, assistir um vídeo só porque o próximo que eles jogam pra você já é exatamente algo que você também quer ver. E isso é feito totalmente com inteligência artificial. Eles veem qual é o seu gosto, pega uma população que tem um gosto parecido, vê quais outros vídeos essa população também consumiu, e eles usam dessa forma para te fazerem recomendações, né? Isso atrai mais os clientes, traz uma satisfação maior para o consumidor, porque ele sente ali que ele tá conseguindo o que ele quer, né? Ele chega mais fácil no que ele quer. Agora, uma aplicação
Dentro do mundo financeiro, a BlackRock é uma das maiores gestoras de ativos no mundo hoje em dia. Na época que saiu essa notícia aqui na Bloomberg, ela tinha 9 trilhões de assets que ela fazia o gerenciamento, né? E vai chegar, desde a notícia, eles falam que em 5 anos ela vai chegar aos 15 trilhões de dólares em assets. A BlackRock ela possui uma plataforma própria chamada Aladdin, que é uma plataforma de gestão de risco e também de tomada de decisão para investimento. E lá dentro tem uma inteligência artificial que é usada para analisar esse grande volume de dados que uma pessoa não conseguiria ver, uma quantidade absurda de gráficos que ela consegue analisar que ninguém conseguiria. Humanamente não seria possível, né? E muitas vezes, se uma pessoa conseguisse olhar aquilo ali, ela perderia muitas correlações, muita coisa que uma implica na outra, e a IA consegue ver isso por reconhecimento de padrão, pelo grande quantidade de volume de dados que foi introduzida nela sobre o sistema financeiro, né? Algo interessante dessa plataforma foi que ela ajudou bastante a BlackRock e as instituições financeiras a se posicionarem ali na crise de 2008. Ela teve um papel importante para essas instituições. Então, e ela consegue dar insights sobre o portfólio de investimento, ela fala para quem ali está gerenciando onde estão os riscos, onde está o risco de classe, risco global, esse tipo de coisa. A Tesla também é uma empresa que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Muita gente acha que a Tesla faz carro, mas eu acho que a Tesla não faz carro, a Tesla faz inteligência artificial. Eles usam o carro deles para coletar dados para avançar essa inteligência artificial deles. Eles ainda têm problemas regulatórios com o carro que se dirige sozinho, ainda não está no mercado, né? Ainda também tem algumas melhoras para fazer, mas é exatamente colocando esse produto que pega os dados para eles no mercado que eles vão conseguir melhorar o próprio produto. É uma ideia bem genial isso, eles conseguem captar muitos dados. Esses caras são basicamente computadores grandes, cheios de câmera, cheios de sensor, é muito dado que eles captam cada vez que um motorista vai fazer uma viagem neles, né? E nessa linha, a própria Tesla também tem um robô hoje em dia, ainda não está no mercado também, tá sendo desenvolvido, mas é um robô para fazer tarefas humanas. Eu também trouxe outro vídeo aqui para a gente poder dar uma olhada como tá. São 2 vídeos, um da Tesla, outro de uma empresa chamada Boston Dynamics, que também é conhecida por fazer robôs. Esse é o da Tesla. Esse é um vídeo institucional da Tesla. Agora, o da Boston Dynamics. A Boston Dynamics, eles já trabalham há mais tempo nessa linha de robôs mesmo, humanoides. É bem impressionante o que eles já estão conseguindo fazer. Forgot my tools again.
such a show off. É, eu acho bem impressionante, assim, eu já mexi um pouco com eletrônica também, eu participava de algumas competições de robótica e para mim é impressionante ver o que eles estão conseguindo fazer, porque é um trabalho bem absurdo, precisa de uma quantidade de dados incrível para conseguir chegar nessa precisão de movimentos. Conseguir manter um robozinho desse tamanho em pé é bem difícil, um robô desse daí é bem, é bem incrível. Então, agora falando um pouquinho das vantagens e desafios aí, tendo essa ideia de inteligência artificial para automatizar os robôs, né? Eficiência operacional, né? Como o próprio pessoal ali da Uber mostrou, só na aplicação da IA eles vão conseguir salvar, né, 22 milhões de dólares, deixar de gastar esses 22 milhões de dólares. Claro, teve custo de implementação, mas deve ter sido uma fração bem pequena disso. A tomada de decisão baseada em dados, como eu falei ali no caso da BlackRock, eles conseguem analisar uma quantidade de dados que um ser humano não conseguiria analisar e passar dados filtrados para a melhor tomada de decisão do tomador de decisão ali, né, dono da empresa ou algum gerente, alguma coisa assim. E a disponibilidade 24/7, né? A inteligência artificial, ela não para de trabalhar, ela não reclama, ela não precisa comer, não precisa de nada, ela fica ali, enquanto ela tiver energia, ela vai estar funcionando. Imagina esses robôs fazendo o trabalho hoje em dia que, por exemplo, de serviços, esses robôs vão conseguir fazer em algum momento esse tipo de trabalho e eles não vão precisar parar, né? Se tiver num espaço reduzido, você deixa um cabo conectado, alguma fonte de energia ali, o robô não precisa parar, manutenção no máximo. Os desafios, questão ética, né? As IAs têm diversos problemas éticos com os algoritmos dela, porque, como eu falei, ela precisa de muitos dados e as empresas que desenvolvem essas inteligências artificiais, elas não desenvolvem os dados, elas coletam os dados que já estão no mundo. Então, uma questão que foi colocada bem forte aí um ano e meio, 2 anos atrás, quando começou as inteligências artificiais de geração de imagem, foi que elas usavam as obras de artistas, né, artistas humanos, para poder aprender estilos, para poder aprender o que é cada elemento ali dentro de uma tela, para ela poder fazer o mesmo estilo, replicar elementos, fazer da forma dela. Então, assim, ela está usando o trabalho de alguém que não está sendo citado, não está sendo remunerado muitas vezes. E isso é um problema, é uma questão, né, para o pessoal que trabalha com isso. Desemprego tecnológico, como a gente viu aqui, esses robôs, eles vão ter capacidade de fazer muitos dos trabalhos braçais que a gente está vendo. Muitos robôs, muitas inteligências artificiais também conseguem fazer boa parte dos trabalhos até intelectuais, como estava falando aqui, por exemplo, de arte. Hoje, se você precisa fazer uma logomarca, você não precisa contratar um designer. Se você contratar um designer, vai sair mais parecido com o humano, às vezes melhor, mas para aquela pessoa que não tem a condição de contratar uma pessoa, ela entra num site e consegue gerar ali uma logomarca com a inteligência artificial em questão de minutos. Ela coloca para que é, em qual setor que ela vai atuar, como que ela quer aquilo ali, e aí ela gera muito bem o que a pessoa quiser. O custo de implementação também. Para empresas grandes como a Uber, esse custo é baixo, né? Quase que irrelevante em relação ao que ela vai deixar de gastar, mas só que para empresas pequenas e médias, colocar essas inteligências artificiais personalizadas ali para operar dentro do negócio delas é algo que realmente ainda é custoso. Você ainda vai ter que ter uma equipe, no mínimo, e é grande a equipe para trabalhar com isso, geralmente, não é só uma pessoa. Aqui, já finalizando também a apresentação, é algo que eu queria falar, para deixar aqui, que é algo que eu estou fazendo faculdade de novo, então eu estou vendo isso. Muita gente não tá sabendo ainda lidar com essa tecnologia, com a inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, que é uma ferramenta incrível quando você sabe usar ele. Porque não adianta fazer o que eu vejo muita gente fazendo, e eu acho que esse é o problema, que as pessoas pegam basicamente, o professor passa um trabalho, a pessoa pega o enunciado ali do trabalho, copia, joga no chat GPT, o chat GPT dá uma resposta, a pessoa vai lá, copia e cola a resposta. A pessoa não está aprendendo nada com isso, não está produzindo nada com isso, e no final é essa imagem da esquerda, a pessoa vai se formar com o chat GPT do lado dela, com o chat GPT sabendo muito mais que ela. Óbvio, sempre vai saber mais que ela.
E então, e a outra imagem traz o que eu acho que deve ser feito, que é usar o ChatGPT como uma plataforma para chegar onde você quer chegar. Você usa o ChatGPT ali para tirar dúvidas, para complementar a sua ideia. Você pode pegar, por exemplo, para mim não existe nem problema a pessoa pegar o roteiro do que o professor pediu para fazer, joga lá, vê o que que o ChatGPT te fala, vai pesquisar, pega outras fontes, vai num livro, vai em outros sites, entendeu? Vê o que que outras pessoas estão falando sobre isso. Até porque várias inteligências artificiais têm questão de viés. Então, se as pessoas começarem a trabalhar, até pelos dados que são inseridos nela, né? Então, uma empresa, se ela decidir inserir dados de só um viés, a inteligência artificial só vai responder naquele viés. Então, daqui a pouco, uma empresa vai mandar no cérebro de todo mundo, todo o trabalho acadêmico de todo mundo, porque é o viés daquela empresa e as pessoas estão copiando e colando no chat GPT. Mas essas ferramentas são realmente incríveis, as ferramentas. Eu queria poder trazer mais. A gente não tem. Para falar disso aqui, todas as ferramentas que são lançadas, é quase uma por semana. Semana passada lançou uma ferramenta bem interessante para quem quiser dar uma olhada. O nome dela é Flux. Ela é de geração de vídeo em inteligência artificial. É bem impressionante. Ela gera uma pessoa, coloca a pessoa para falar. Então, por exemplo, você consegue ter um avatar para dar uma aula. Para fazer um vídeo institucional ali, é bem interessante. É, Agora, eu vou voltar a palavra para o professor Almir, porque essa foi a apresentação. Ok, pode compartilhar, muito obrigado. Um aplauso ao professor Mandolo, quer fazer alguma consideração, por favor? Bom, excelente explicação do blockchain e da inteligência artificial. Eu vou só, ao encontro do professor Aquiles, Uhum, corroborar o que ele disse sobre o chat GPT. Eu estava fazendo uso já há um bom tempo, de uma maneira preliminar, do chat uhum, GPT, testando. Opa, o que vem a ser exatamente isso? Aí entrei e perguntei para ele sobre o Canto da Sereia, de Ulisses. O que que Ulisses disse aos marinheiros, aos tripulantes, quando estavam em alto mar, sobre a questão do Canto das Sereias. E o chat GPT me contou uma historinha lá muito maluca. E ao final, ele me disse que Ulisses se jogou no mar, que seguiu as sereias. Enfim, não tem absolutamente nada com a realidade que Homero escreveu, né? O que Ulisses pediu para a tripulação foi: me amarrem no mastro, coloquem cera nos ouvidos, eu vou xingar vocês o tempo todo para que me desamarrem, porque eu quero seguir as sereias, mas não façam nada do que eu estou falando para vocês. Depois dessa primeira approach com o chat GPT, eu falei, opa, preciso tomar cuidado aqui. sim. E disse a ele, a gente usa a palavra ele, a ela, essas coisas, é um absurdo, né? Mas eu disse, você tem certeza? Ulisses, de fato se jogou ou ele foi amarrado no mastro pela tripulação? Aí ele disse: oh, me desculpe, eu peço desculpas. De fato, Ulisses não se jogou. Ulisses. Aí ele, sei lá o que ele fez, e procurou Homero, né? Uhum, Procurou saber a verdade sobre aquele fato. Então, é muita coisa. E antes de usar o chat GPT, me parece, professor Aquiles, que devemos não só formular as perguntas certas, mas devemos ter um conhecimento razoável sobre aquilo que estamos perguntando, sim, para que a gente não seja enganado, né? com certeza. Isso Mas sobre formular. excelente palestra, professor, excelente palestra. Então, Muito obrigado. Muito obrigado. Quer fazer alguma consideração, Ulisses? Desculpe É, aí. Não, sem problema. São, Aquiles. são dois heróis gregos, confunde mesmo, bastante gente me chama de Ulisses. Grande. Não, não, o que eu ia falar
Putz, esqueci. Pode continuar, perdão. Maravilha. Eu perdi a Maravilha. linha. Eu queria registrar também a presença aqui do nosso caríssimo professor Maurício Faganello, nosso representante das economistas do Estado de Goiás e professor também, nosso amigo, não é? Nós temos aqui a pergunta do Marcos Machado, temos a pergunta do Fauzi Timaco, também tem uma pergunta que eu vou me inscrever para fazer a minha pergunta na sequência. Professor Marcos Machado, você está com a palavra, por favor, apenas pedindo a todos. Detalhe, ao final nós teremos o sorteio de um livro inédito, fabuloso. Aqueles que não estiverem conectados, se porventura forem sorteados, não receberão. Aqueles que estiverem conectados certamente vão receber. É um livro bem aderente a tudo que estamos vendo hoje, principalmente. Marcos Machado, você está com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela palavra. Parabéns aí, professor, pela palestra. Muito obrigado. Recentemente eu assisti uma fala do professor José Armando Valente, da Unicamp, falando sobre a IA na educação, e, na ocasião, foi falado um pouco da engenharia de prompt, né? Como algo extremamente importante, principalmente para evitar essas perguntas, essas respostas que a gente chama de alucinações, aí que o professor Teucli colocou, que são chamadas de alucinações. Então, a engenharia de prompt, eu gostaria que você até falasse um pouco, ela, na verdade, auxilia você a evitar essas respostas de alucinações, né? Obrigado. Você me lembrou o que eu queria falar aquela hora que eu quase interrompi o professor Manolo. Exatamente, a engenharia de prompt ela é uma área, né, que a pessoa existirão engenheiros de prompt, pessoas formadas em engenharia de prompt, com certeza para o futuro. É quase um curso inteiro para você aprender a mexer direito com essas IAs e não ter receber essas informações nada a ver, né? Que não, porque como eu disse, muitas vezes ela vai te responder com base no que é mais provável. Qual que é a palavra mais provável? Esses LLMs, que é Large Language Model, elas vão vendo quais são as palavras prováveis dentro de certo contexto ali. Então, às vezes, se a pergunta não é feita da forma certa, a resposta também vem completamente errada, como o professor Manolo disse. Então, assim, muita gente, as pessoas que desejam trabalhar com IA, realmente evoluir dentro, elas precisam fazer algum curso, alguma coisa para aprender realmente a mexer com cada um desses modelos, porque cada um desses modelos também não vão entender da mesma forma. Você vai ter que escrever de forma certa para cada modelo, entendeu? Para você conseguir chegar no objetivo que você quer sem ter essas discrepâncias. Acho Maravilha. que consegui sumarizar? Ok, professor, obrigado. Eu Obrigado a você. até na ocasião deram dois exemplos, né, de você pedir, quando a resposta é muito complexa, pedir para a IA dar um passo a passo. E outra solução interessante que eu achei é que quando você dá um exemplo de resposta para a IA, também ela direciona a resposta Sim. dela em cima daquele exemplo, né? Foi pouca coisa eu li, por isso que eu perguntei. Sim, por exemplo, Obrigado, viu? você resolvendo um problema matemático, às vezes se você tem um exemplo já feito, você dá para ela o exemplo já feito para ela entender onde você quer chegar no final. Quando você der outros números, outro contexto para ela, mas que faça parte mais ou menos parecido com aquele exemplo, ela vai conseguir responder muito melhor, isso com certeza. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado a você. Maravilha. Nós estamos aqui com pessoas acompanhando desde Angola, colegas, pessoas de Manaus, de Curitiba, São José dos Campos, Taubaté, Goiânia. Maravilha, viu? E todos aqui elogiando a sua apresentação, professor Aquiles. Muito Depois obrigado a também todos. tem a pergunta também do professor Faganello, mas antes o Fauzi Timaco fez uma consideração aqui no chat que eu gostaria que ele mesmo usasse da palavra. Fauzi, por favor. Obrigado, professor Almir. Parabéns, professor Aquiles. Uma brilhante apresentação, bastante genérica, que nos deixa, por um lado, satisfeitos e, por outro, apreensivos, né? A minha pergunta a você é a seguinte: nós vimos aí que o Standard & Poor's 500 teve uma queda acentuada ultimamente. Eu tenho quase certeza de que a IA está por trás disso tudo, ou melhor, está à frente disso tudo, né? Esses computadores manipulando valores acabam interferindo de uma maneira altamente especulativa, não é mesmo? Como é que Sim. você vê isso? Nós devemos continuar nesse mercado de renda variável ou sair rapidinho?
Eu acho que elas vão. A IA vai ter o papel, por exemplo, como a gente já tinha, por exemplo, os high frequency tradings, né? Que são algoritmos para trade rápido ali, especulação com base em gráfico, né? Eu acho que as IAs estão fazendo o mesmo papel delas. Eu acho que vai ser tem que ajustar, as pessoas têm que entender o que estão acontecendo, mas vai ser mais um modo de liquidez do mercado. Eu acho que não é algo tão preocupante nesse quesito. Talvez seja preocupante essas empresas como a BlackRock. Eles têm muito poder, né? Então, se eles conseguirem se posicionar no mercado muito bem com essas inteligências artificiais, eles vão conseguir comprar todo mundo, basicamente, a preços que eles quiserem. Então, sim, sim, existe esse problema, mas por outro lado, se as coisas forem feitas da forma abrangente, transparente, eu acho que vai ser mais uma forma de liquidez do mercado, eu acredito. Obrigado. Maravilha. Tem uma palavra depois do Faganello, depois do Guilherme Coquerato, mas eu estou na fila, então vou fazer a minha pergunta primeiro. Uma consideração na realidade, Aquiles, que eu queria que você apenas fizesse um comentário. As pessoas não nativas, né, aquelas que estão ainda adaptando a realidade da inteligência artificial, da inteligência da comunicação, tecnologia da informação, etc., não é? Transformação digital, sentem assim um certo desafio, principalmente com aquela história de dizer que a tecnologia tende a substituir o homem. Uhum, Eu tenho dito aos meus alunos, normalmente, que a tecnologia da informação, a inteligência artificial, ela não vai substituir o humano. Ela vai substituir o humano que não fizer uso da inteligência artificial. sim. Poderia comentar sobre isto? Será que eu estou com a razão? O que eu gosto de tecnologia, eu acho que a tecnologia sempre foi assim, entendeu? A tecnologia sempre chegou e daí as pessoas tiveram que se adaptar a ela. Antigamente você tinha o pessoal que acendia a lamparina, os postes de lamparina na rua, entendeu? Depois que chegou a eletricidade, não precisou mais deles, mas precisou do técnico eletricista, entendeu? Para ir lá e fazer manutenção nos postes. Então, assim, acabam-se alguns trabalhos que, de certa forma, que a gente vê até com os olhos assim mais. Como que eu posso colocar isso? Trabalhos braçais mesmo, entendeu? As pessoas vão poder sair, poder parar de ficar debaixo do sol, entendeu? Cortando uma cana, e você vai ter máquinas para fazer isso, entendeu? Você já tem máquina para fazer isso, mas mais generalizado, né? E elas vão poder ter outro tipo de trabalho, um trabalho intelectual. Essas pessoas vão poder ter mais tempo para si também. Vários trabalhos vão ser extremamente otimizados e eu acho que é isso. Vai ter mais tempo para o trabalho intelectual. Maravilha, excelente. A palavra está com o meu claríssimo amigo, professor Faganello, depois com o Guilherme Coquerato. Faganello, por favor, querido. Está sem som, Faganello. Boa tarde a todos. Feliz Dia do Economista a todos nós. Parabéns para a gente. Eu queria fazer uma observação em relação à transformação digital e inteligência artificial, para vocês terem uma ideia do que acontece quando a gente aplica a inteligência artificial de maneira mais simples e básica, professor Aquiles. Aqui em Goiás, o Sebrae Goiás, a gente está tocando um projeto em conjunto com o Sebrae Goiás, chamado Transformação Digital 5.0. A gente acabou de tirar as primeiras amostras, são 700 empresas, mais de 30 consultores no estado inteiro de Goiás fazendo pesquisas a respeito dos processos de transformação digital nas pequenas e médias empresas goianas. Até agora foram entrevistadas mais de 600 empresas, sendo que quase 200 completaram o ciclo completo. Professor Aquiles, transformação digital aumentou em 32% os níveis de maturidade das pequenas e médias empresas. E em 4 meses, aumentou em 10% o faturamento médio destas empresas. Então, assim, eu estou trazendo um testemunho de algo que a gente vê a aplicação prática do digital. Uhum, Inclusive, comentando a respeito da sua indagação, professor Almir, a gente percebe, e eu trabalho muito com agro aqui em Goiás, né? Que eu estou em Rio Verde, Goiás, que é a capital tecnológica do agro. A tecnologia só mudou. É tecnologia. sim, É uma sim. nova tecnologia. Se antes, por exemplo, aqui no agronegócio, a tecnologia era o plantio direto de soja, e depois foi mudando para outras aplicações tecnológicas no sentido de tecnologias
ligadas à microbiologia, né, que a gente tem aqui, a gente está entrando num nível de sintonia fina com as inteligências artificiais. E para quem usa Excel, já tem inteligência artificial dentro do próprio Excel, né? Eu tenho usado aqui, a nossa equipe tem utilizado. O que a gente sugere nesse aspecto, só para corroborar? O Bradesco tem feito um trabalho, a gestão do Bradesco dividiu em duas linhas. Uma linha chamada Run the Business, que é rodar o negócio, e uma outra linha de gestão para o Change the Business, a mudança do negócio. Então, a nossa sugestão aqui é: coloquem uma agenda nos seus negócios, das suas empresas, dos seus clientes, com uma agenda transformadora digital. É inevitável e não é algo que não pode acontecer. É algo que deve acontecer, é um must have. Então, só uma situação que eu gostaria de corroborar aqui. Professor Aquiles, parabéns pela apresentação, excelentes exemplos, e eu estou aqui disposto a contribuir. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Sempre grande contribuinte, construtor de virtudes, grande Faganello. Quer fazer algum comentário, Aquiles? Não, tô perfeito. Eu acho que o que ele colocou foi perfeito, um exemplo que eu nem sabia. É muito legal ver que aqui no Brasil já tem bastante gente aplicando isso, né? Ótimo. Nós estamos às 13 horas e nosso compromisso é às 13 horas, mas como o Guilherme Coquerato pediu a palavra já tem 10 minutos, Guilherme, você tem 32 segundos para formular sua pergunta, Guilherme. Obrigado, professor. Bem breve, professor Aquiles. Muito obrigado pela palestra, excelente. A minha dúvida é justamente na linha do professor, da pergunta feita pelo professor Manolo. É, Como que a engenharia de prompts poderia fazer com que uma pergunta tão clara e tão direta como a que ele fez para o chat GPT Uhum, poderia auxiliá-lo? E neste momento, se essa pergunta de maneira clara fosse feita, por exemplo, para o Gemini do Google, uhum. a resposta teria sido menos improcedente, menos inverídica? Você tem alguma informação sobre isso? Muito Olha, obrigado, professor Almir. essas inteligências artificiais, elas são treinadas, né, como eu falei, com os dados selecionados pela empresa, né? Que eu saiba, a Gemini ainda ela ainda não está aberta, né, para fazer pesquisa na internet. Eu não sei se ela sozinha já faz pesquisa na internet ou não, porque eu sinceramente uso mais o ChatGPT. Mas eu acho que, assim, dado o contexto, assim, se você fizer a mesma pergunta, pode ser que as duas errem, pode ser que as duas acertem, pode ser que uma acerte e outra erre, entendeu? Vai depender dos dados que ela tem, as pessoas que utilizaram ela e como ela foi aprendendo com o tempo. Agora, sobre a engenharia de prompt, existem perguntas claras ainda que sim, elas erram, entendeu? Principalmente, eu já vi algumas coisas nessa questão, principalmente de história, assim, você pergunta algumas coisas de história, ela meio viaja. Às vezes até pelo viés, entendeu? Do tipo de documento que foi usado ali para ela aprender. Mas eu acho que a engenharia de prompt é mais para essas tarefas mais complexas mesmo, que a gente tem que executar e aprender a dividir elas em subtarefas, aprender a ir mais direto ao ponto mesmo, porque tem muita gente quando vai fazer uma pergunta escreve quase um texto para fazer uma pergunta simples, né? Então, a IA tem um pouco mais de dificuldade, né? Porque quanto mais dado, mais ela vai ter que interpretar, mais tem espaço para subjetividade ali dentro. Mas eu acho que é essa a importância, mais ou menos. Caríssimo professor Aquiles, para as suas considerações finais, antes de passar a palavra para o presidente Manuel. Eu acho que o que eu tenho para falar, eu acho que a gente sumarizou bem aqui. Eu acho que a gente precisa conhecer mais cada uma dessas ferramentas para poder melhorar o nosso trabalho, deixar nosso trabalho mais eficiente. Eu tenho certeza que para 90% das coisas que a gente faz assim num computador, já tem alguma ferramenta de inteligência artificial. Às vezes a gente só não procura, entendeu? Mas a gente consegue colocar muito mais eficiência no nosso trabalho se a gente pesquisar um pouco sobre como automatizar os processos, né, que a gente faz todo dia, aquele processo chato que muita gente não gosta de fazer. Então, eu acho que é isso, é a gente pesquisar por si mesmo, também saber usar essa questão da inteligência artificial é muito importante, não deixar a inteligência artificial ser o mestre, você é o mestre, você manda nela e não o contrário. Então, como o professor bem falou, você tem que ter um mínimo de uma noção do que você está ali querendo estudar mais ou querendo saber mais, até para quando vier um erro você não aceitar aquilo ali e viver com aquilo ali, com aquela falta com aquela informação errada, né? Então,
Eu acho que é isso. A engenharia de prompt também, como foi colocado, uma ótima área para dar uma pesquisada. Tem sites e artigos que falam, assim, bem resumidamente mesmo, como melhorar os seus prompts, como escrever melhor para uma inteligência artificial, como fazer perguntas melhores, colocar problemas melhores para a inteligência artificial. E eu acho que é isso. Se for por essa linha, se as pessoas estudarem por essa linha, prestarem atenção nessas tecnologias por essa linha, não vai ficar para trás, não vai ser aquilo de, eu vou ser substituído. Não, se você souber usar aquilo ali, se você aprender, e hoje em dia não tá difícil de aprender, tem muita informação. é, s- Como eu disse, até você pode usar a própria ferramenta para aprender, mas cruze com outros dados também. E é basicamente isso. Maravilha, professor Aquiles. Agradeço muito a gentileza da sua aula, em nome da FIA, dessa parceria com os economistas do Brasil. Agradeço a presença de todos nessa abertura e cumprimento aos nobres colegas economistas e passo a palavra para o presidente Manolo para o encerramento oficial. Depois do presidente falar, ninguém fala mais. Então, presidente, o senhor está com a palavra, presidente. Bem, parabenizar o professor Aquiles pela excelente palestra que nos proporcionou. E parece que, num determinado momento, professor Aquiles, eu me empolguei, parece que eu te chamei de Ulisses. Não, sem problema. Mas Aquiles é um grande guerreiro e parece que você está personificando esse grande guerreiro nessa área da inteligência artificial. Então, meus parabéns. Professor Almir, fizemos este momento OIB e faremos os, os seguintes, em homenagem ao nosso querido mestre, professor Antônio Delfim Neto, que, com muito pesar, né, todos nós sabemos, que ele deixou esse plano terreno no dia de ontem, mas tenho certeza que ele continua conosco, como sempre esteve, junto, discutindo ideias, o que seria melhor para a sociedade, que é questões econômicas, enfim. Em homenagem ao professor Antônio Delfim Neto, professor Aquiles, dedicamos este seu programa, essa sua palestra no dia de hoje. No mais, professor Almir, puxa, eu vi uma hora, estávamos com 104 participantes. Parabéns, professor Aquiles. Então, uma boa tarde para todos. Feliz Dia do Economista. Né? Hoje é Dia Obrigado, do querido. Economista. Obrigado, presidente Manolo. Um abração, queridos. Obrigado a todos. Valeu Até a aí, próxima. professor Aquiles, um grande abraço.